Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre um planeta muito interessante e importante dentro dos conceitos de astrologia, mito, simbologia, deuses e deusas, que é Plutão. Quando o planeta descoberto em 1930, ele foi batizado com esse nome, Plutão, e o mundo embarcava em outra crise. Esse período dessa descoberta, já em 1930, né, foi o momento mais negro do século XX, de fato, de toda a era pós-industrial. Os Estados Unidos estavam nas garras de uma severa depressão tão grande que por todos os lados haviam pessoas pulando do alto dos edifícios porque tinham perdido toda a sua fortuna. Para a Europa, a era do ditador estava em pleno vapor. Hitler, Mussolini e Franco, com seus exércitos sombrios, evocavam o terror. O gangsterismo, tanto na América quanto na Europa, estava em ascensão, e os chefes da máfia implementavam seu próprio modo de terrorismo. Na área científica, a bomba atômica feita de plutônio estava em seus primeiros estágios. O mundo vivia entre duas guerras mundiais. Prevalecia o medo e a escuridão. Outro elemento plutoniano emergiu das profundezas do mundo subterrâneo. A psicologia profunda e o processo psicanalítico estavam em seu apogeu com Freud e a sua sexualidade plutoniana, Adler, direcionamento de poder plutoniano e Jung com uma transformação plutoniana. O planeta Plutão recebeu rapidamente a regência sobre o Escorpião, já que tanto o planeta quanto o signo têm afinidades com o mundo subterrâneo. E como as interpretações astrológicas de Plutão já começaram há mais de, 80 anos, foi inicialmente uma síntese de mitologia, acontecimentos mundiais e o significado do signo astrológico de Escorpião que formulou o simbolismo do planeta. O tempo mostrou que esses significados estavam corretos, pois vemos o mundo escuro de Plutão emergir muito claramente em nosso século. O medo que tínhamos dos já mencionados gangsterismo, terrorismo, ditaduras, bombas nucleares e depressão econômica durante a descoberta de Plutão, eles haviam se tornado um temor constante. Em todos os jornais dominavam essas histórias. Um tipo de inimigo emergia também na forma de energia atômica, um inimigo que poderia aniquilar o mundo em questão de minutos, especialmente se caísse nas mãos erradas. Dessa forma, Plutão, que os gregos chamavam Hades, foi reintroduzido em nosso mundo. É como se tivessem buscado esse mito de Hades e colocado em 1930. Assim como seu irmão Poseidon, Hades recebeu a regência sobre uma região do mundo, menos glorificada do que aquela comandada por seu irmão Zeus. Hades regia o mundo da escuridão e do medo, o mundo dos mortos. Plutão, assim como seu irmão Zeus, foi engolido por seu pai, Cronos. Ao ser liberado da sombra de Cronos, tornou-se o governante do mundo subterrâneo. Sempre viveu longe da luz do dia e, metaforicamente, podemos constatar que isso tem um efeito em seu caráter. O planeta Plutão, que é um planeta bem pequeno, fica nos confins do sistema solar, atrás dos gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Sol não brilha em Plutão. Os astrólogos, por vezes, ficam confusos, com o simbolismo de Plutão, porque o planeta parece ser, ao mesmo tempo, masculino e feminino. A contraparte feminina de Hades é Perséfone. Muitas mulheres que têm Plutão numa posição importante experimentam uma forte ressonância com Perséfone e a sua história. Ela foi raptada muito jovem por Hades, e embora tenha acabado por gostar de sua vida como rainha do mundo subterrâneo, também sempre acabou vivendo na sombra, a sombra de sua mãe Deméter, cuja possessividade era extrema, e em seguida ela foi viver ao lado de Hades. A história da subida de Hades ao mundo exterior para raptar a sua noiva Perséfone, eu já foi contada aqui, eu já contei para vocês anteriormente. Após ser capturado Perséfone e feito dela sua rainha, ele presumivelmente não teve problemas com ela, mas pode ter precisado dela para ser realmente rei
de seu escuro domínio. Nas sociedades pré-patriarcais, havia sempre uma deusa no mundo subterrâneo, assim como no mundo exterior. Psicologicamente, os instintos femininos se saem muito melhor nas regiões subterrâneas do inconsciente do que os aspectos masculinos. Assim, a presença de Perséfone no mundo subterrâneo restaurou parcialmente a regência feminina original desse mundo. Zeus e Hera tinham muitas brigas e lutas de poder no Monte Olimpo, mas não há menção de discussões semelhantes entre Hades e Perséfone. Eles governavam junto, exceto nos meses em que Perséfone tinha permissão de voltar para sua mãe Deméter. Então ela passava 6 meses no mundo dos mortos e 6 meses ela vinha estar com sua mãe Deméter. Se parte da interpretação de Plutão derivou-se de sua associação com o Escorpião, devemos também olhar para Marte, o antigo regente de Escorpião, e para o fato de que Plutão é considerado a oitava superior de Marte na astrologia tradicional. Bem, definitivamente há correspondência entre esses dois planetas. Por exemplo, são associados em alguns sistemas esotéricos com os chakras ou centros de poder, o primeiro e o segundo, que governam os instintos e a sobrevivência. Mas há algumas diferenças vitais. Marte era oficialmente um deus da guerra, expressa a energia em um nível muito consciente e físico. Plutão também tem um espírito guerreiro, mas está é, incrustado, digamos assim, no mundo subterrâneo ou no inconsciente, e é, portanto, libertado de forma esporádica e desajeitada nas épocas em que a pessoa está menos capaz de controlá-lo. Muito bem. Em uma palavra, essa é a chave para Plutão. Ele desafia o controle. Ele tem uma vida própria e quando uma pessoa está envolvida no processo plutoniano, tudo que pode fazer é esperar até que ele se resolva para que a mente racional possa novamente dominar a pessoa. Adequadamente, Plutão recebe o domínio sobre o inconsciente pessoal e a psicoterapia em geral. Fomos apresentados a esses estados de comportamento anormal por meio de Urano e Netuno, os outros dois planetas de oitava superior. O limite exterior de Urano sugere o caos primordial do qual ele emergiu, semelhante ao reino do ar, ou seja, a oitava superior de Mercúrio. As fúrias de Netuno e suas profundas meditações nasceram nas profundezas do oceano, porque ele rege os mares. Né? O caos emocional, o êxtase transcendente, na mais intensa forma. Com Plutão, com frequência, desencadeamos a turbulência subterrânea de anos de sentimentos reprimidos. E como oitava superior de Marte, os sentimentos plutonianos normalmente incluem raiva e violências afogadas há muito tempo. Agora, por que tanta raiva? Seria Hades um deus raivoso? Bom, não há qualquer menção à raiva na mitologia de Hades. Mas sabemos que o seu irmão Zeus tomou para si o governo do céu e da terra e deixou a ele o reino dos mortos. Algo que pode muito bem inspirar ciúmes e mesmo raiva. Bem, portanto, ambos os lados de Plutão podem expressar repressão e dominação, típicas experiências de infância do plutoniano, digamos assim, que podem acabar por capacitar-se para tornar de volta todo o poder perdido. Eis como Plutão ferido pode acelerar o seu próprio processo de cura. Porém, há muitos plutonianos que nunca conseguem fazer com que o processo funcione de forma suficientemente saudável. Os plutonianos que continuam a lamentar-se por seus raptos ou humilhações continuam a viver na escuridão ou na sombra daquela experiência ou daquela pessoa. Normalmente buscam vingança sobre aqueles que os maltrataram ou, pior ainda, começam a maltratar outras pessoas. O Plutão curado pode tornar-se Perséfone, que transforma a sua experiência de rapto em sabedoria e adquire os mistérios da vida, da morte e do mundo dos espíritos.
Perséfone alterna-se entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, a luz e a escuridão, o consciente e o inconsciente, para conseguir o equilíbrio e a harmonia em seu ser. Se Plutão não for curado, permanece preso no Hades, no sombrio subterrâneo, com ciúmes do seu irmão Zeus, com raiva do seu pai Cronos, raptando todas as Perséfones que vê pela frente e conversando apenas com os mortos, formas sem vidas que surgem diante dele. Como Plutão tem o domínio sobre o mundo e das almas dos mortos, nós não podemos evitar o simbolismo que isso apresenta na astrologia. Muitos astrólogos, como Jeff Green, relacionam a sua posição com a Virgem da Alma. Já Liz Grain relaciona Plutão ao governo subterrâneo e instintivo das moiras, as parcas, cuja lei era definitiva e absoluta, e não podia ser subvertida nem mesmo pelo próprio Zeus. Uma vez que uma alma era condenada ao domínio de Hades, ali ela ficava. Obviamente, Plutão não trata de assuntos da vida e da morte, e muitas pessoas tremem ao pensar que um trânsito de Plutão no mapa significa que há uma morte próxima. Sempre há uma morte de algum tipo nas proximidades, mas Plutão não trata apenas e nem mesmo principalmente da morte física. Normalmente, há alguns tipos de mortes psicológica ou perdas durante o trânsito de Plutão. A sensação é como a de ser sugado por um buraco negro. Nesses períodos, é melhor aguentar como dá e deixar a coisa passar. Nada pode nos tirar desse buraco até que estejamos prontos para emergir. Podemos encarar o retorno de Perséfone ao mundo subterrâneo como um ciclo anual que representa as estações, como um ciclo humano representa as perdas e ganhos experimentados nessa vida, ou na jornada da alma para o mundo subterrâneo, a vida após a morte, e de volta para o próximo corpo, para a próxima reencarnação. Bem, de qualquer forma, o seu mito tornou-se um dos dramas mais representados sobre a vida e sobre a morte. Talvez o mais poderoso de todos os mitos plutonianos venha da antiga Mesopotâmia e não da Grécia. Bom, esse mito ele envolve a descida da deusa Ishtar ao mundo subterrâneo. Bom, Ishtar é um nome babilônico. Porém, a mesma história foi contada sobre a sua equivalente suméria Inanna, o que faz desse um dos mais antigos mitos também registrados. Ishtar chorava a morte do seu amante Tammuz. Começou a sua jornada ao mundo subterrâneo para tentar trazê-lo de volta. Sucessivamente passou por cada um dos portões da região dos mortos. A cada vez que atingia um novo portão, os guardiões sombrios exigiam algo dela. Ela entregou a coroa e as suas joias. E finalmente entregou as suas roupas. Portanto, a deusa do amor, Ishtar, estava totalmente nua quando chegou ao trono da rainha do mundo subterrâneo. E essa rainha subterrânea, a encarnação feminina de Plutão, era conhecida como Ereshkigal, na versão suméria da história. Bem, parece ser análogo à Górgona Medusa do mito grego. O cabelo da Medusa ele era feito de serpentes, enquanto Ereshkigal, ainda mais primitiva do que a Medusa, tinha o cabelo feito de sanguessugas. A recepção de Ishtar não foi nada favorável. A deusa do amor foi pendurada a um gancho de açougueiro, como se estivesse morta, uma carcaça desfazendo-se no chão do inferno. Mas os deuses não podem suportar um mundo em que não haja uma deusa do amor. Esses deuses então enviaram seus mensageiros ao mundo subterrâneo para pedir que Ereshkigal libertasse a deusa.
Desta forma, Ishtar voltou à região dos vivos, só que volta agora com bem diferente. Agora era algo mais do que apenas a deusa do amor. Ela era a rainha do céu. O mito da descida de Ishtar tem base na verdadeira astronomia. Como observamos, aí a gente tem que dar uma olhada em Vênus, relaciona-se ao desaparecimento de Vênus como estrela da manhã e o seu reaparecimento como estrela da noite. Ou ela é vespertina ou ela é matutina. Mas a ressonância psicológica desse mito, na verdade, ela tem significância ainda maior. Note que Ishtar começa a sua jornada por causa de uma sensação insuportável de perda, que foi o seu amante Tammuz que estava morto. Quando encaramos uma experiência plutoniana, seja por causa da posição de Plutão no mapa pessoal ou por causa de um trânsito de Plutão, sentimos tipicamente essa mesma sensação de perda. Por vezes, podemos achar que algo de grande valor foi afastado de nós. Nem sempre é o resultado de um encontro verdadeiro com a morte física, como foi com Ishtar, embora de fato até possa ser, né? Em vez disso, podemos experimentar a morte de um relacionamento, a perda de um emprego, a necessidade de vender uma casa estimada e de se mudar para um lugar estranho, isso e etc, e etc. As variações são infinitas, mas de um modo ou de outro, somos forçados a desistir de algo sem o que pensávamos que não poderíamos viver. Não é de se espantar, então, que a experiência de Plutão possa ser tão terrível. Não é de se espantar que nos sintamos como se estivéssemos literalmente face a face com o Senhor ou a Senhora dos mortos. Estamos sem nenhum apoio e a nossa segurança desapareceu. Mas esse é apenas o início. Qualquer que seja a experiência inicial de perda, mandamos-nos mandam-nos assim, quando a gente tem uma perda, a gente, na realidade, tem uma descida em espiral para as profundezas do inconsciente, onde precisamos encarar os nossos demônios pessoais. Conforme descemos, parecemos perder cada vez mais as coisas que nos fazem sentir salvos e seguros. Como Ishtar, somos despidos de nossos trajes de glória, desse eu sou. Esses trajes de glória podem ser posses materiais, mas com maior frequência são as atitudes ou opiniões cuidadosamente guardadas sobre a vida, nossas crenças e os nossos paradigmas. Tudo o que tínhamos por certo parece insignificante. Bem, não temos mais nenhuma sensação de estrutura, seja moral, emocional ou espiritual. Por fim, encaramos a imensa escuridão. Ereshkigal, a rainha dos mortos, com sanguessugas no cabelo, é o rosto que vemos no espelho. O nome de Perséfone significa aquela que deve ser temida. No centro de uma experiência plutoniana, encaramos os nossos piores medos. Não somos nada além de emoção crua ou simplesmente uma coleção de órgãos e fezes amarrados num saco de pele. Atingimos o fundo do poço, estamos pendurados num gancho de açougueiro na parte mais profunda do inferno. Mas aí é quando surge um outro lado de Plutão, uma voz ainda fraca, como um mensageiro dos deuses dentro de nós, começa a sussurrar palavras de consolo e de esperança. Algo muda dentro de nós, algo que no início podemos ser incapazes de definir. Começamos a nos erguer. A deusa do amor está prestes a tornar-se a rainha do céu. Renascemos. Psicólogos e astrólogos deram atenção a esse drama da descida. Liz Green liga apropriadamente a descida de Ishtar ao planeta Plutão. A analista junguiana Sylvia Brinton Pereira chama isso um modo de iniciação feminina.
E realmente é significativo o fato de ser tipicamente o arquétipo feminino a fazer a clássica descida. Inanna, Ishtar, Core, Perséfone. Essa descida ao mundo subterrâneo representa a aquisição da sabedoria da serpente, que definimos como uma sabedoria essencialmente feminina. Afinal de contas, a Medusa tinha serpentes em seu cabelo, e Escorpião, o signo tradicionalmente associado à serpente, é regido por Plutão. Assim, o processo de iniciação, por meio de dor, tristeza, escuridão e ressurreição emocional, é um processo essencialmente feminino. Os homens não lidam bem com essa jornada em particular. Orfeu desceu ao subterrâneo para buscar sua noiva Eurídice, mas não conseguiu trazê-la de volta à luz. Teseu fez uma jornada ao subterrâneo, mas foi preso ali, grudado a uma cadeira de pedra. Ele foi libertado por Hércules, um homem que passou pelo Hades com sucesso, mas apenas porque permaneceu essencialmente intocado pela experiência. Apenas Dionísio conseguiu descer ao mundo subterrâneo com tanto sucesso que pôde trazer a sua mãe Semele de volta ao mundo dos vivos. E Dionísio foi criado por mulheres como mulher. Homero diz, né? O grande Homero diz que Dionísio, um homem, mas como se fosse uma mulher. Hermes também podia ir e vir à vontade do domínio de Hades, mas também tem qualidades andrógenas, vamos dizer assim. A descida plutoniana, embora possa ocasionalmente ser experimentada por homens, é principalmente um caminho feminino. Para os homens, o caminho de iniciação e descida é mais propriamente indicado pelo sacrifício de Quiron e a libertação de Prometeu. Os homens experimentam o planeta Plutão de forma bastante diferente das mulheres, embora não se possa negar que os homens podem sentir-se tão transformados por um trânsito de Plutão quanto as mulheres. O deus romano Plutão era associado à riqueza porque os antigos mediam a riqueza terrena em termos minerais, ou seja, ouro e prata. Eles não tinham moeda de papel. Como os minerais vinham vêm debaixo da terra, eram parte do reino de Plutão. A riqueza física ou material pode resultar, às vezes, de um Plutão proeminente no mapa. Mas mais importante ainda é a riqueza que reside no subterrâneo do nosso inconsciente. Quanto mais nos familiarizamos com aquilo que ocorre nesse reino nosso interno, mais rico nos tornamos espiritualmente. Porém, não se pode negar que as pessoas plutonianas podem também atingir grande riqueza material. No nosso mundo plutocrata, ou seja, em, em que quem governa detém a riqueza, deriva seu nome de Plutão. A maioria dos grandes empresários, magnatas e políticos dos Estados Unidos são principalmente os ricos que se candidatam. Ele tem um Plutão forte no mapa, ou dominante em seus mapas. Mas é igualmente provável que o trânsito de Plutão arranque a fortuna de uma família, assim como pode trazer uma outra. Quando a vida de uma pessoa é desequilibrada e há concentração absoluta e total na arrecadação de bens materiais, sem o desenvolvimento da riqueza espiritual interior, Plutão pode ter efeitos devastadores nas marés da fortuna. Durante a Grande Depressão, que foi de 1929 e 1930, o ano de descoberta de Plutão, as pessoas se matavam porque não suportavam existir sem seu dinheiro. Tal dependência e ligação ao materialismo afetou o nosso mundo desde então, que resultou num severo estado de coiani... nem sei dizer o nome. Coianis... Nem sei. Vamos lá. A palavra hope, né?
para a vida desequilibrada. Gente, é um nome coiane, nem sei dizer. Um Plutão forte, tipicamente, ele forma um tipo intenso e meditativo de homem, com muita frequência introvertido para dentro. Esse indivíduo, com muita probabilidade, concentra-se nas coisas que são símbolos de poder em nossa cultura: sexo, dinheiro e o próprio poder. Políticos e magnatas financeiros em geral têm Plutão em posições muito fortes em seus mapas astrológicos. Por exemplo, o Plutão de Richard Nixon, vamos dar um exemplo, está no meio do céu em oposição a Marte. E o de John DeLorean está no Nadir, em oposição ao Sol. Nadir é o fundo do céu. Esses homens podem parecer implacáveis ao mundo, pois possuem a qualidade vulcânica do verdadeiro plutoniano, uma energia que rompe no mundo, né, com toda a força de um terremoto ou de uma bomba atômica. Mas apesar do seu mundanismo e aparente crueldade, esses homens são motivados principalmente pelo inconsciente, pois esse é o reino de Plutão. A sua intensa necessidade de se manifestar em termos dos símbolos de poder de uma cultura é uma necessidade baseada neste mundo de complexos e insegurança que associamos a Plutão. Isso implica, e é claro, que esses indivíduos têm uma relação profunda, poderosa e forte com o inconsciente. Com muita frequência, é uma tragédia para o próprio homem quando ele não consegue reconhecer que a sua sede de poder tem raízes em seu próprio inconsciente. Ao negligenciar suas profundezas psicológicas e projetar o seu poder plutoniano no mundo exterior, ele pode estar projetando a sua própria queda. Tanto Nixon quanto DeLorean são bons exemplos disso. Os problemas de Plutão só podem ser resolvidos quando são encarados no próprio reino em que foram originados, como o inconsciente. Carl Jung, com Plutão em conjunção com a sua lua natal, voltou o seu poder plutoniano diretamente para a sua fonte e assim abriu a porta para as camadas profundas da psique humana, que eram territórios desconhecidos para as pessoas do início do século XX. Eis o verdadeiro potencial da personalidade plutoniana: abrir fontes ocultas de conhecimento e sabedoria. Portanto, aqueles que possuem o Plutão forte podem fazê-lo funcionar de modo positivo como terapeutas, cientistas ou pesquisadores de qualquer variedade. Se olharmos para os anos imediatamente anteriores à descoberta de Plutão, podemos ver que o planeta estava trabalhando no campo da literatura, assim como na psicologia e na economia. O Ulisses, de James Joyce, foi lançado em 1922 e não há personagem da literatura tão plutoniano quanto a heroína de Joyce, Molly Bloom, que faz o seu solilóquio final enquanto menstrua num urinol nas horas que antecedem a manhã, relembrando a experiência sexual passadas e as presentes. O planeta Plutão é, com frequência, acusado de possuir uma natureza exageradamente sexual. Isso não se justifica inteiramente de um ponto de vista mitológico. Tirando-se o rapto de Perséfone, as necessidades sexuais de Hades nunca são mencionadas. Presumivelmente, Hades e Perséfone tinham um relacionamento sexual saudável. Outros deuses, notadamente Zeus, com frequência, abduziam donzelas e deusas para encontros sexuais. Quando Plutão está num signo ou em forte aspecto com um planeta associado a sexo, podemos definitivamente levar à obsessão com paixão.
Por exemplo, vamos lá, Plutão com Vênus ou Marte pode aumentar a luxúria na expressão do indivíduo. Plutão com Júpiter pode levar a impulsos procriadores, prolíficos, enquanto Plutão com a Lua pode resultar num tipo de relacionamento Deméter, Perséfone e Hades. Os trânsitos de Plutão são longos e muito lentos. Representam períodos significativos de crescimento da alma ou de experiências transformadoras na vida de uma pessoa. Normalmente, essas experiências de transformação resultam primeiro num processo simbólico de morte, de ida ao subterrâneo, sensação de perda, lamentação, dor, separação ou tristeza de algum tipo. Quer dizer, que a experiência de realmente visitar a Hades em seu domínio subterrâneo. Isso pode ocorrer ao se penetrar o inconsciente por meio de experiência espiritual, por terapia, por sonhos, regressão ou fenômenos psíquicos. Essas experiências geralmente resultam em clareza e aceleração evolucionária e a pessoa pode emergir à luz do dia sentindo-se novamente renascida. Quando saímos com sucesso desse processo, subimos a escala evolucionária. Não apenas progredimos horizontalmente, consoante ao tempo e ao espaço, mas também verticalmente. Para aqueles que não têm Plutão profundamente imbuído como parte significativa da sua experiência de vida, esse processo é muito mais longo e vagaroso e pode levar a vida inteira para se completar. Mas os plutonianos que se comprometem a fazer de sua vida algo significativo no ciclo evolucionário passaram por esse processo muitas vezes. Essa vida se torna fora do comum. Essas pessoas não conseguem ligar-se muito bem ao mundo em voga, mas possuem um armazém de experiências interior mais rico do que o dos mortais comuns, digamos assim. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigada.